Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, no livro de Josué, capítulo 24. O Senhor trouxe ao meu coração uma palavra nesse texto, e a gente já ministramos nesse texto aqui, meus irmãos, nos tempos da pandemia, naqueles tempos tudo fechado aqui, o culto, só a luz aqui na frente, sem irmãos. E o Senhor me levou esse texto novamente para uma nova percepção de algo que o Senhor tem falado ao meu coração para a sua igreja nesta noite. Nesse primeiro culto do Ministério de Casais da igreja, uma mensagem aos irmãos, uma mensagem às suas famílias, em nome de Jesus. Livro de Josué, capítulo 24, nós leremos novamente, meus irmãos, o versículo 14, versículo 15, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, esta frase ela é muito conhecida, ela está muito reiteradamente em outdoors, em cartazes, em placas, molduras nas salas, e elas, na verdade, foram extraídas e proferidas num tempo crucial da história do povo de Deus, do povo de Israel. Nós estamos chegando aqui nesse texto, e o contexto histórico dele fala que estamos aqui no período da transição da liderança de Josué. Já é o período em que todo aquele empreendimento de conquistas estavam chegando ao fim, todas as tribos estavam devidamente abençoadas e contempladas com as porções que Deus havia determinado, e há uma preocupação que está latente e ela é implícita no texto, porque esse texto, ele, na verdade, ele compreende dois grandes, importantes discursos de Josué. O primeiro discurso está registrado no capítulo 23, o segundo discurso aqui no capítulo 24. E o pano de fundo desses dois grandes discursos, que culmina nesse apelo que Josué faz aqui, e é emblemático porque esse apelo ele faz no mesmo ambiente em que também Moisés havia feito, quando fez o seu último discurso ao povo. Aquele ambiente Siquém, que ficava localizado num lugar e num território geográfico estratégico, foi palco de grandes acontecimentos. Começou com Abraão, quando ele começava a sua peregrinação e sacrificou o Senhor ali. Seguiu por tornar-se a herança de Josué, o lugar em que a arca do Senhor habitava. E foi também o lugar em que Moisés reuniu toda a multidão dos filhos de Israel para apresentar-lhes instruções finais, conforme nós vemos em Deuteronômio. E naquele grande discurso de Moisés também há um apelo e há uma decisão proposta para que o povo escolhesse entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. É mais ou menos a mesma cena e é a mesma realidade agora vivida num tempo posterior por aquele que se tornara sucessor de Moisés, que era Josué. Portanto, havia como pano de fundo desse texto e dessas palavras de Josué duas preocupações muito claras. E elas estão desde o começo do capítulo 23. A primeira preocupação é a preocupação quanto à brevidade da vida de Josué. O texto do capítulo 23 nos dá conta, já no versículo 1, que Josué
já estava velho, ele já estava de idade avançada, e ele diz aos filhos de Israel: eu já sou velho, eu já estou entrado em dias. Ele já sabe que o seu caminho é trilhar o destino dos seus pais. E ele olha para aquela geração e ele vê homens, mulheres, pais, mães, precisando se conscientizar que um dia, muito em breve, a liderança forte e espiritual de Josué não seria mais uma realidade ali. Ele já é um homem de idade avançada. Não custa lembrar que Josué é um dos sobreviventes daqueles que saíram do Egito já adulto. Porque toda aquela geração de adultos que saíram do Egito, praticamente morreram todos pelo deserto. Mas Josué e Calebe sobreviveram. E aqui está Josué já chegando ao fim do seu ministério. Ele olha para frente e já não vê mais um horizonte distante. É o destino dos homens. O tempo passa, meus irmãos, para todos nós. Chega uma hora que sabemos que o nosso tempo está findando. Josué sabia disso. E ele está preocupado com o futuro do povo de Deus. Ele está preocupado porque ele tem um legado a deixar. Ele está preocupado porque ele tem princípios do Senhor que ele guardou. E ele quer se assegurar de que esses princípios continuarão sendo guardados e observados. Ele está preocupado porque ele não tem diante dele, meus irmãos, a clareza e a certeza de que os dias serão bons, serão tranquilos quando ele não estiver mais. A gente percebe uma certa inquietação no coração de Josué. Tanto é que suas palavras são muito duras, porque ele reúne basicamente nesse segundo discurso, e aqui há uma metodologia de abordagem diferente do capítulo 23 para o 24, porque no capítulo 23, Josué reúne apenas as lideranças do povo. O texto diz que ele reúne os cabeças das tribos, os juízes, e ele profere um grande discurso para as lideranças do povo. Mas no capítulo 24, ele faz uma solene convocação para todo o povo. Então os irmãos imaginam milhares de famílias reunidas num grande lugar, em que todos agora ouvem o seu grande líder de idade avançada. E a mensagem é dura, porque ela começa lembrando dos feitos de Deus, lembrando do que Deus operou ao longo daquela jornada, desde a saída de Abraão até a travessia pelo deserto. E ela culmina com Josué fazendo este apelo de que o povo precisa decidir quem é o seu Deus. E precisa decidir porque ele está decidido que ele e sua família seguirão e continuarão servindo ao Deus dos céus. Portanto, a preocupação da idade avançada, ela se soma a uma segunda preocupação, que é o fato de Josué identificar focos de idolatria no meio do povo de Deus. Ele percebe, para sua tristeza, que a idolatria ainda campeia o povo de Deus. E é interessante que esses dois grandes discursos é basicamente sobre a idolatria no meio do povo de Deus, porque ele começa retratando a idolatria já lá nas origens desse povo, os pais de Abraão, habitando no meio de ídolos, e foi de lá que Deus tirou Abraão e separou Abraão desse lugar de idolatria para agora viver exclusivamente para ele. E aí ele vai falar que Abraão sai, a família de Abraão cresce, chega Isaac, chega Jacó, vem todo aquele processo agora de Jacó precisar ir refugiar-se no Egito, em função daquela fome, ocasião em que José já era governador do Egito, e aquilo que deveria ser um refúgio de poucos dias, se tornaria séculos de vida no Egito, e esses anos custaria muito caro ao povo de Deus, porque custaria, meus irmãos, agora um coração entregue a ídolos. Josué identifica que os deuses do Egito afetaram e tomaram o coração do povo, de modo que quando o povo sai do Egito para ir à terra prometida, eles levam esses focos de idolatria no coração. Esses ídolos foram com eles pelo deserto. E aí Josué diz: é mais estranho ainda o fato de que vocês chegaram aqui nessa terra e chegaram conscientes de que Deus não suporta dividir sua adoração com falsos deuses. Deus deu leis claras
de que não podemos adorar outros deuses, não há outro Deus além dele, mas vocês foram ainda insubmissos, e também se enamoraram e se vincularam às práticas idolátricas aqui desse povo. Portanto, Josué identifica idolatria lá nas origens desse povo, identifica idolatria no Egito, identifica idolatria nos cananeus, para dizer, por todos esses lugares, esses deuses afetaram vocês, influenciaram vocês, e hoje eu identifico que o coração de vocês está dividido. Portanto, eu trouxe vocês aqui nesse solene ajuntamento, para dizer que vocês precisam decidir quem é o Deus de vocês e da família de vocês. Porque ainda há traços de idolatria no meio de vocês. Meus irmãos, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso. Porque eu tenho a impressão que a maioria absoluta dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida pessoal e na nossa família, elas são causadas por causa da perversão da nossa adoração. Os ídolos ainda perduram e eles persistem em caminhar conosco, mesmo quando nós não percebemos, quando nós negamos, quando nós não nos damos conta. O pior ainda é que não nos damos conta do quanto eles nos fazem mal, do quanto eles fazem mal nossas famílias, do quanto eles prejudicam nossas vidas pessoais. É muito provável que a grande maioria dos desfechos das famílias são por causa de idolatrias, fins de casamento, filhos separados dos pais, famílias despedaçadas, e aí você olha e diz, pastor, mas que idolatria, isso é do mundo antigo, os falsos deuses, os ídolos, as imagens de escultura. Você que pensa, ídolos se refazem, ídolos se renovam, e o mundo contemporâneo é tão idólatra, ou talvez muito mais do que foram os homens e as sociedades da antiguidade. Os falsos deuses campeiam os nossos corações o tempo todo. E o Senhor tem falado sobre isso, porque é hora da gente pensar sobre isso, a partir do que Deus orienta Josué. Porque é surpreendente o que Josué diz aqui. E eu confesso que, relendo esse texto, a gente não tem como não ser tomado de surpresa. Depois de tudo que aconteceu, e a palavra de Josué é mais ou menos assim, depois de tudo que vocês já viveram, depois de tudo que Deus já fez, depois do que Deus já provou para vocês, nenhuma palavra boa que Ele disse acerca de vocês, Ele deixou de cumprir. Ele foi bom com vocês, em dar a vocês um lugar especial no meio dessas nações, Ele protegeu vocês, Ele cuidou de vocês, Ele guiou vocês pelo deserto, Ele deu a vocês a terra que Ele prometeu, Ele expeliu daqui todos os grandes exércitos que já estavam apoderados desses territórios, todos saíram, e saíram com medo da vida dEle em vocês, da glória dEle em vocês. Vocês prosperaram, vocês são uma grande multidão, vocês sobreviveram aos mais terríveis exércitos e afrontas e guerras ao longo dos anos. Vocês têm todas as razões, vocês tiveram lideranças espirituais que zelou por vocês, homens de Deus, profetas de Deus, do quilate de Moisés, conviveu com vocês 40 anos, e não foi suficiente para vocês amarem a Deus. Nós chegamos hoje aqui, vocês ainda curvados a ídolos. Passaram-se anos, vocês vendo potentosos milagres como nenhuma nação viu. Procurem pelas nações vizinhas, procurem pelos povos e vejam se algum Deus os amou como Deus amou vocês. Vejam se algum Deus foi capaz de fazer por eles o que Deus fez por vocês. Mas vocês ainda persistem em amar falsos deuses, em se abrigar em falsos deuses. O que é surpreendente nesse texto, meus irmãos? Primeiro, é a facilidade das más influências do nosso redor. É o quanto as más influências têm facilidade de atingir nossa casa e nossa família. É impressionante. Meus irmãos, quando você menos percebe, está nos gestos, na musiquinha que o filho está cantando, na frase que você está dizendo, nos maus hábitos que você está cultivando. É impressionante. Você fecha todas as portas, as janelas,
e coloca tapume e diz, aqui não entra. Quando você olha, entrou. Entrou por onde? Entra. As más influências cercam a gente, assediam nossa casa, assediam nossos filhos, assediam a gente, tocam e se conectam com a gente de modo imperceptível. Chega na nossa linguagem, chega na nossa forma de ver o mundo, chega nos nossos gostos, nos nossos desejos, nas nossas manias, se intromete nos nossos hábitos, está nos nossos sonhos, nos nossos projetos de vidas, nas nossas inclinações. É impressionante, meus irmãos. Estamos cercados de todos os meios possíveis para sobreviver e mesmo assim ainda falhamos. Homens de Deus zelam por nós. Vivemos anos e anos na igreja, ouvindo pregações, sendo instruídos. Alguns de nós estão aqui praticamente desde quando nasceram. Praticamente nasceram aqui. Os primeiros dias da vida foi aqui já, nessas cadeiras, nas escolas dominicais, ouvindo hino, ouvindo pregações. E você cresceu, e você teve todas as condições para agora ter uma vida tranquila, uma família boa, abençoada, servindo a Deus. E olha como é a tua casa. Olha o jeito da cultura da sua casa, olha as coisas que acontecem na sua casa. É isso que Josué está dizendo. Como é que pode? Vocês viram tudo o que viram. E vocês permitiram que os cananeus entrassem na casa de vocês. Que as más influências rondassem vocês dessa forma. Que a perversão da cultura de um mundo pagão entrasse dentro da casa de vocês. É surpreendente isso, gente. É surpreendente a persistência dos ídolos. A despeito de tudo que nós conhecemos sobre Deus. Às vezes nós sabemos, nós estudamos, nós lemos a Bíblia, estudamos teologia, sabemos que Deus é o único Deus, sabemos que não há Deus como Ele, sabemos que os ídolos são falsos, não servem para nada, e que eles nos destroem, que eles nos fazem a sua própria imagem e semelhança, sabemos que eles não têm vida e satisfação para nos dar, sabemos. Mas quando menos percebemos, estamos com um coração entregue a eles. E eles estão cativando a gente de maneira incrível. De modo que a gente está com os lábios cantando a Deus e o coração conectado com ídolos. É isso que está preocupando Josué. E esse é o pano de fundo da sua palavra, meus irmãos. Porque o grande erro de tudo isso é a gente pensar que os falsos ídolos, a idolatria, não toca a gente. Toca mais do que a gente, toca a nossa família. Toca desde uma relação de destruir nossa família, o nosso casamento, como toca também de perverter ela. E a preocupação de Josué é isso. Porque aquela já é uma geração muito posterior às primeiras que saíram do Egito. Como é que esses ídolos sobrevivem? É isso que Josué está dizendo, como é que sobrevivem? Simples. Um pai idólatra faz um filho idólatra. Uma casa entregue a ídolos é uma casa que modela o coração das novas gerações para também idolatrar. Um homem ganancioso, ele tem muita propensão de fazer um filho ganancioso. Uma casa em que os valores últimos são, gente, realizações, felicidade, em que falsos deuses se intrometem e se subvertem ali, se dissimulam, porque esse é o perigo dos ídolos. Os ídolos, eles se dissimulam de coisas boas. Se você chegasse no mundo antigo e perguntasse quais são os ídolos aqui no Egito, você ia ver que eram coisas boas. Por exemplo, o sol era um ídolo. Afinal de contas, o que é de mal que existe no sol é algo bom feito por Deus. Só que ídolos são exatamente isso, coisas boas, que deveria servir para um bem específico nosso, mas aquilo se torna a razão última da gente, e nós o absolutizamos de maneira que aquilo se torna um verdadeiro Deus para nós. A nossa segurança, por exemplo, a segurança com a nossa vida, com a nossa casa, as nossas preocupações com o futuro. Gente, isso é legítimo de pessoas responsáveis. Pai e mãe responsável, se preocupa com a sua família, com a segurança da sua família, em prover os recursos necessários para que os seus filhos tenham bom mantimento, boa escola, boa educação. Mas isso é uma coisa boa, pode se tornar um ídolo, a ponto de você sacrificar tudo em função dessa segurança. O que tem de mal cuidar do próprio corpo, da beleza física, da estética,
é boa mordomia, é autocuidado. Mas isso pode se tornar um Deus a ponto de se tornar a razão da sua própria vida, de maneira que você agora se sente uma pessoa, sabe, inadequada, infeliz, deprimida, porque não alcança e não atinge os padrões exigidos por uma manipulação maligna que está posta num contexto, gente, que perverte a mente, a consciência das pessoas. Pessoas tiram a própria vida por se sentir feias. Os ídolos, eles se intrometem, às vezes, nessa intenção nossa de ter uma boa família, uma família bonita, perfeita. Aquela da fotografia, aquela da propaganda da margarina, e a gente luta por isso, e a gente luta, e que aquela família que todos olhem, admire, e goste, e ame a gente. Mas no fundo, a gente não quer uma família boa e perfeita, a gente quer ser admirado. A gente quer que as pessoas nos elogiem. A gente quer se sentir motivo de admiração das pessoas. A gente quer ser vitrine para outros olharem e se encantar com a nossa casa, com o jeito que os nossos filhos falam, com a nossa relação. E às vezes essa preocupação faz a gente criar toda uma maquiagem e toda uma representação teatral bem ordenada para fazer bem feito da porta para fora. Porque da porta para dentro se desmancha tudo. Ídolos, eles estão presentes, gente. É um erro pensar que eles ficaram no passado. O que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e da realização, senão as mesmas coisas que assumiram dimensões místicas na nossa vida e na nossa sociedade atualmente. Talvez não dobremos o joelho diante da estátua de Afrodite, uma deusa, a deusa do amor, mas muitos jovens hoje se sentem deprimidos, enfrentam transtornos alimentares por causa da preocupação obsessiva com a sua imagem. Talvez nós não queimamos incensos a Ártemis, deusa grega, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, nós realizamos uma espécie de sacrifício dos nossos filhos, nós negligenciamos nossa família, nós negligenciamos a igreja, para alcançar posições elevadas que faz aquilo se tornar a razão da nossa vida. E o que é mais irônico é que quando a gente chega em casa, que é confrontado pela esposa e pelos filhos, a gente diz: eu estou fazendo isso para o bem de vocês. Eu estou fazendo isso por causa de vocês. É aquele homem público que vem num palco e diz: eu estou a serviço da família, estou em defesa da família. E ele, em função do seu desejo de poder e de ocupar cargos de influência, ele se embrenha nesse meio, nesse mundo, e se torna um homem absolutamente distante e ausente de esposa, de filhos. E quando você vai parar, está no 3º, 4º casamento. Que ironia! Mas é isso, os ídolos fazem isso com a gente. Eles se dissimulam de coisas boas, e é exatamente por isso que eles nos traem. Mas o que a gente precisa se perguntar a partir disso é por que isso acontece? Por que Josué chega no final da vida dessa forma, confrontando o povo desta maneira? E há algumas respostas que precisam ser dadas. A primeira delas, e você precisa saber, o nosso coração, ele tem propensão à idolatria. A gente tem propensão e a gente tem inclinação à idolatria. Se Deus não cuidar de nós e nos proteger, facilmente nós nos desviamos dele. E às vezes, o mais irônico, é que nós, às vezes, nos afastamos de Deus fazendo coisas para Deus. Às vezes nós nos tornamos negligentes com Deus e o culto e a vida na obra de Deus, às vezes envolvidos na obra de Deus. Porque a carreira ministerial, por exemplo, pode ser um ídolo para muita gente. Uma pessoa pode se envolver tanto na expectativa de ser bem-sucedido ministerialmente, que aquilo se torne um Deus para ele. De modo que ele, em nome disso, ele sacrifica a própria relação e comunhão com Deus. A gente precisa ter cuidado, meus irmãos, porque o nosso coração, ele tem efeitos da queda nele, e esse efeito da queda nele nos precipita reiteradamente a essa distância de Deus, esse afastamento de Deus. O coração humano, ele tem essa inclinação de tomar coisas boas
com uma carreira profissional bem-sucedida, o amor, os bens materiais, até a família, e converter isso em ídolos, em coisas essenciais. O nosso coração, às vezes, passa a endeusar isso e tornar isso como o centro da nossa vida. É por isso que a gente precisa cuidar para que isso não aconteça, porque isso acontecendo não só compromete nossa vida, nossa relação com Deus, como também traz graves problemas para a nossa casa e para a nossa família. Meus irmãos, Josué está preocupado, e ele reúne o povo para chamar o povo a uma mudança. E essa mudança, ela depende de 3 coisas muito importantes. A primeira coisa que precisa acontecer para que aquele povo se volte para Deus, é que aquele povo precisa, a partir do que Josué diz, compreender que o nosso compromisso com Deus, ele é pessoal, mas é também familiar. Eu acho tão maravilhoso, porque é isso que Josué faz quando ele reúne a liderança. Quando ele reúne a liderança, ele está, em outras palavras, dizendo: vocês têm responsabilidade para com a casa de vocês. O que eu vou tratar hoje com vocês, eu tratarei amanhã com todas as famílias. Mas eu chamei primeiro os pais para conversar. Eu chamei primeiro os cabeças, porque vocês têm responsabilidade com o que eu vou tratar amanhã, quando eu reunir toda a multidão e todas as tribos em Siquém. É importante a gente saber disso, porque talvez um dos problemas mais danosos dos nossos dias, e que talvez amplifica e aprofunda o problema da idolatria na família, é essa individualização da experiência cristã, da espiritualidade. Nós estamos ficando cada vez mais ensimesmados, individualizados. Nós temos o Deus para chamar de nosso, a igreja para chamar de nossa, o pastor para chamar de nosso. E nós vamos aos poucos perdendo aquele comprometimento comunitário e familiar com uma mesma igreja, com uma mesma experiência de fé, com uma mesma espiritualidade. A gente cuida dos filhos e eles crescem e fica maiorzinho, e cada um vai escolhendo o seu rumo, o seu caminho. De repente a gente está totalmente fragmentado. E chega na hora do culto, vai um para cá, outro para ali, outro para acolá, e só se encontra de novo lá no final da noite. E não há mais conexão, numa experiência comum, numa comunidade que nos formou e nos gerou. Porque cada um está cuidando de si, cada um está preocupado consigo, cada um está se sentindo responsável apenas pela sua própria vida. E Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: o nosso compromisso é pessoal e familiar. Você tem um compromisso com a sua família. Josué está dizendo aqui: eu e minha casa. Eu acho bonito isso. Eu e minha casa. O compromisso que eu tenho com Deus é meu e da minha casa. É pessoal e é familiar. Pastor, mas o que eu faço? E eu sei a complexidade disso. Não controlamos as pessoas. Não podemos modelar o comportamento dos nossos filhos e da nossa casa para seguir exatamente o que a gente quer. Mas nós podemos nos empenhar, meus irmãos. Nós podemos nos empenhar muito para que o nosso fervor e o nosso compromisso, ele não seja apenas uma iniciativa individual, nossa, pessoal. Ela seja também da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família. Mas há uma segunda coisa que é lindo ver nesse texto, e que está implícito nas palavras de Josué, que é a unidade espiritual em torno da aliança de Deus, que a família precisa vivenciar. Como é maravilhoso quando Josué diz: vocês decidam. Eu tenho hoje a vocês uma decisão que vocês precisam tomar. Está aqui desse lado os deuses que foram adorados além do rio, os deuses dessa terra cuja hoje vocês habitam, estão aí para vocês servi-los. Vocês os conhecem. E daqui desse lado tem o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus que nos trouxe aqui. E eu trouxe vocês aqui em Siquém para dizer: vocês precisam decidir hoje, porque eu não vou morrer deixando as coisas como estão. Antes que eu morra, eu quero que isso fique bem resolvido. Se vocês quiserem servir esses deuses, sirvam. Porque se essa é a decisão de vocês, eu e a minha família já tomemos uma decisão. Nós serviremos ao Senhor.
unidade familiar. Nós estamos comprometidos com a mesma fé, com o mesmo Deus, com os mesmos valores. Nós estamos seguindo o mesmo caminho. Nós estamos sendo guiados para a mesma direção. Nós estamos orientados pelo mesmo fervor. Nós nutrimos no nosso coração amor pelas mesmas coisas. Eu acho tão maravilhoso isso, meus irmãos. E eu sinto o Senhor nos alertando sobre isso. Porque o princípio da adoração a Deus e da exclusividade de Deus na nossa casa é a unidade espiritual, a unidade em que toda uma família se reúne em torno da aliança com Deus, da aliança que foi feita. Há um pacto de fidelidade que nos precede. Os nossos filhos precisam saber disso. E Josué traz isso à tona naquele dia, olhando para os jovens, dizendo: meu filho, a vida não começou quando você nasceu. Quando você nasceu, você tinha um pai. Esse pai era filho de outro pai. Muito antes de você nascer, o Deus dos seus pais nos apareceu. Ele nos guiou até aqui. Nossos filhos precisam saber a história de Deus conosco, a jornada que percorremos até aqui. Porque é como se a cada nova geração surge. É como se cada geração tem o direito de redescobrir sua própria espiritualidade, o seu próprio jeito de viver a vida, o seu próprio jeito de viver a religião. Mas não é assim, gente. Há um pacto de fidelidade transgeracional. O Deus da Bíblia é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus do Pai, do Filho e do Neto. É o Deus de gerações. Aleluia. Aleluia. Nossos filhos precisam saber disso. Meu filho, você está comprometido com meu Deus. Você nem tinha nascido ainda, eu já tinha lhe dado para Ele. Você pertence a Ele. Você é promessa dEle para a minha vida. Você hoje está querendo escolher um mundo de pecado, de perdição, mas esse mundo não te pertence. Os deuses que você encontrará lá não são teus deuses. O teu Deus é o meu Deus. Eu já o servia antes que você nascesse. Aliás, eu nem tinha nascido ainda. Ele já era o Deus dos meus pais. Levante a sua mão para adorá-lo esta noite. Aleluia! Há mais de 400 anos, esse Deus apareceu aos nossos pais. Você faz parte de uma herança bendita, meu filho. Você precisa saber que há uma história que te antecede. Você não é um hiato na história. Você não é o protagonista do seu próprio destino. Você veio a esse mundo trazido pelo meu Deus. Tu és promessa dele para mim. Tu és herança bendita dele para mim. Alamanagashura. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe teus filhos. Que haja uma compreensão deste Deus de gerações, desse Deus que nos visitou ontem, de alianças que foram feitas, mesmo quando a gente nem estava aqui, mas tem valor eterno, porque foram feitas por aquele que mantém a palavra, o Deus da igreja, o Deus de gerações, o Deus dos seus pais. Olhe para mim. Tem coisa boa que acontece hoje com você por causa do seu pai, que nem está mais aqui. Tem coisa boa que acontece com você por causa do seu avô, que já está sepultado, mas que tinha promessas de Deus para a sua família, para as gerações da sua casa. E Deus diz: eu velo para abençoar até a 1000ª geração. É o teu Deus, é o teu Deus, é o teu Deus, é o Deus da minha casa.
Meu filho, aqui essa casa é de Deus. Essa casa é dele. Essa casa é dele, você é dele. Aqui o altar é dele, não é dos... E porque o problema dos ídolos, e vocês percebem isso nas entrelinhas das palavras de Josué, os ídolos, eles não têm ciúme de outros ídolos. Ídolos convivem com outros ídolos. Ídolos não se preocupam com você adorando outros ídolos. Basta ter o lugarzinho deles ali. Pode adorar outros. O problema do cristianismo, meus irmãos, no primeiro século é a exclusividade. Se os cristãos chegam ali no mundo grego e digam: olha gente, tudo bem, é só mais uma religião aqui, não se preocupe não. Arranja um altarzinho aí para Jesus e pode continuar com os outros, que está tudo certo. Mas aí chega Paulo lá em Atenas, acha um altar ao Deus desconhecido e disse: gente, o meu Deus é esse aí, o que vocês não conhecem. Mas eu tenho uma surpresa para vocês, ele não é mais um aqui, ele criou os céus e a terra. Tudo que existe foi ele que fez. É por isso que quando ele se apresenta a Moisés, e aí se você ler, eu estou relendo a Bíblia toda novamente esse ano, numa versão que eu gosto muito, e eu acho tão maravilhoso, toda vez que eu passo naquela parte do texto em que Moisés está sendo chamado por Deus no monte, para começar a escrever a lei, e Deus começa assim: Moisés, a lei começa assim: diga ao meu povo, eu sou Deus, e fora de mim, não tem outro. Alamanagashura alamahaya. Porque Deus não compartilha o lugar dele com outro. Tudo que existe além dele é criatura. Não há dois criadores. Não há dois deuses, um Deus só. E é esta palavra que Josué traz ao povo naquele dia. E aí quando Josué traz esta palavra, este apelo para essa tomada de decisão, nos seus dois grandes discursos aqui do capítulo 23 e 24, os músicos podem já se aproximar, porque eu estou no final desta palavra. Se os irmãos lerem atentamente, eu recomendo que leiam, capítulo 23 e capítulo 24 de Josué. Josué apresenta aqui por que Deus deve ser o único Deus da nossa casa. Porque o final do apelo, meus irmãos, ele é exitoso. Naquele culto, todo mundo se converte à pregação de Josué. Quando Josué termina de dizer, vocês escolham, que ele termina de dizer, o povo corre para ele: não, nós já tomamos uma decisão. O teu Deus é o nosso Deus. Mas a gente precisa agora enxergar uma longa mensagem que Josué prega no capítulo 23 e 24. Porque nessa longa mensagem, Josué dá basicamente duas razões pelos quais Deus precisa ocupar lugar exclusivo na sua casa. E eu quero terminar esta palavra dizendo essas duas razões. A primeira razão é que este Deus que te convida a amá-lo e servi-lo exclusivamente, Ele é um Deus que te ama verdadeiramente e é fiel para com você e com a sua história. É isso que Josué diz. Os falsos deuses falham. Olha o que aconteceu com os cananeus. Os falsos deuses perecem. Os falsos deuses se despedaçam e se destroem. O Deus de vocês permanece. O Deus de vocês os amou quando vocês não mereciam ser amados. O Deus de vocês foi fiel com vocês quando vocês foram infiéis. O Deus de vocês zelou por vocês, pela saúde de vocês, pelos filhos de vocês. O Deus de vocês os levou pelo deserto, e naquele deserto Ele cuidou de vocês, a comida não faltou, o sapato no pé, a roupa, nada os fez mal, o sol não castigou vocês de dia, o frio não castigou à noite, não faltou água, porque das pedras brotaram água. Não faltou comida, porque veio maná do céu. Vocês cansaram do maná e veio carne. O mar não interpeliu vocês, ele se abriu e vocês passaram a pé seco.
Ele abriu o Jordão, Ele expeliu multidões e exércitos diante de vocês, temendo vocês por causa da grandeza e da glória desse Deus. Esse Deus cuidou de vocês. Julguem se não é justo e correto amá-lo. Ele amou vocês. Feche os seus olhos agora, por favor. Porque o apelo feito é este. Você teria algum motivo para não amar esse Deus? Você teria alguma razão para não ser grato a esse Deus? E eu quero com você aqui, eu quero que você veja a sua própria história. Por onde você andou, como você chegou até aqui. Você teria alguma razão para não servir a esse Deus, para não adorá-lo hoje? Você teria alguma justificativa para não tê-lo como teu único Senhor? Visto quanto Ele tem amado você. Mas Josué dá um segundo motivo. Josué diz: amem e sirvam esse Deus, porque Ele é maior, Ele é infinitamente maior do que todos os deuses que existiram e existem. Vocês não viram o que Ele fez? Ele destroçou os cananeus. Por onde Ele passou, Ele humilhou os deuses desse povo. Que Deus é comparado ao Deus de vocês? Como que em sã consciência você deixaria esse Deus para amar um Deus menor, um Deus pequeno, um Deus falho, um Deus incapaz? Quem foi páreo para o Deus de vocês? Este é o apelo. E eu coloco ele nesta noite aqui, porque amá-lo, confiar nele e adorá-lo é os 3 passos que você dá para torná-lo teu único e verdadeiro Deus. E disso precisa para que tua casa e tua família seja verdadeiramente abençoada. Escute o que eu estou falando. Expulse os falsos deuses da sua casa. Eles irão destruir seu casamento. Eles irão destruir sua família. É hora de dizer: Deus, Tu reina aqui. Tu és o único Deus aqui. Tu és o único Senhor dessa família. Você pode dizer isso hoje e tomar a decisão de jogar fora os deuses, identificá-los. Eles estão lá e eles se escondem. Eles são dissimulados. Identifique-os, expulse eles, cada um deles da sua casa. Que o lugar exclusivo seja do teu Deus na sua casa. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta hora. Se tem alguém aqui que precisa de uma oração pela sua família, que precisa de uma reconciliação pela sua casa, por você mesmo, pelo teu coração, vem aqui agora. O Ministério de Louvor irá adorar o Senhor Jesus com hino juntamente com toda a igreja. Enquanto eles cantam, você vai sair da onde você está e virá aqui para receber a oração por você, pela sua família. Porque talvez hoje você esteja tomando uma decisão muito importante e que tem a ver com o lugar que Deus ocupa e ocupará na tua casa, no teu casamento, na tua história. Venha em nome de Jesus, venha. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Venha em nome de Jesus.